Lembrando que o São Paulo não jogou no meio de semana e nós jogamos, né? Tem isso. Ataque no DM. Tá aqui, ó. São Paulo perde todos os centroavantes do elenco por lesão. Veja prazo de retorno. Caleri, Rian Francisco, André Silva e Juan de Neno estão fora de combate por conta de cirurgias. O São Paulo, neste momento, não tem nenhum centroavante à disposição para oferecer ao técnico Hernan Crespo. O último a entrar na lista de desfalques do tricolor do setor foi o Juan de Neno, com dores no joelho direito, atacante contratado justamente para suprir para no setor ofensivo, foi submetido a uma artroscopia na última quarta-feira. O procedimento cirúrgico é considerado simples e não vai tirar de Neno de muitas partidas, já que não há lesão, mas o centroavante já perdeu jogos contra a Mirassol e Grêmio por causa desse problema. Antes, o São Paulo já havia perdido seus outros 3 centroavantes, Caleri, Rian Francisco e André Silva, todos com lesões graves e um prazo maior de recuperação. Apenas Neno volta a jogar ainda nesta temporada. Tá aí Crespo com cara de poucos amigos, né? O primeiro a entrar no departamento médico foi Caleri, camisa nova do São Paulo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril, durante a partida contra o Botafogo no Newton Santos, mais uma vítima aí do sintético, né? André Silva, então, assumiu a titularidade e até se tornou o artilheiro do fim da temporada, do time da temporada, com 14 gols. Em agosto, porém, teve o mesmo azar de Caleri. Sofreu 2 lesões ligamentares no joelho direito e entrou no departamento médico. Além das 2 principais opções, o São Paulo perdeu outra alternativa para fazer a função de 9. Rian Francisco, uma das maiores promessas das categorias de base do São Paulo, o garoto teve uma ruptura de ligamento cruzado também e uma lesão no menisco no joelho esquerdo. As lesões dos 3 centroavantes foram, inclusive, decisivas para Dinamo passar a ter mais espaço. A pedido de Zubeldia, ele foi contratado em junho. Logo, porém, o treinador argentino deixou o clube e o centroavante não agradou Crespo. Sem seus centroavantes à disposição, São Paulo tem ido a campo com 2 atacantes mais móveis, que não ficam tão parados perto da área. Luciano e Tapia forma a dupla titular atual, que também já teve Ferreira e Rigoni. Então a gente deve esperar um São Paulo aí mais móvel, né? Para esse jogo contra a equipe do Bahia, né? São Paulo está sem centroavante, então deve vir para esse duelo com um time mais móvel, né? Com um time mais rápido, né? Digamos assim. Vamos lá, vamos trazer aqui a matéria do treino de ontem, né? Da equipe do São Paulo. Tá aqui, ó. São Paulo convoca 15 jogadores da base para a preparação visando o jogo contra o Bahia. Veja os detalhes da atividade que os jornalistas tiveram acesso nesta quinta. Toló e Caleri treinaram separadamente dos demais jogadores. Tá aí, ó. O elenco do São Paulo, realizou na manhã desta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo contra o Bahia. Parte da atividade ficou aberta para os jornalistas que acompanharam as movimentações por cerca de 30 minutos. Caleri e Tolói, que se recuperam de lesões, trabalharam separadamente com membros da preparação física. Cedric Soares, com fratura no dedão do pé, seguiu ausente das atividades com bola. O dia começou com uma atividade de aquecimento no gramado, que oferece de todos os jogadores disponíveis. Para completar o treino, o técnico Hernan Crespo convocou 15 jogadores da base, como o atacante Paulinho, o lateral direito Lucian, ele mesmo, o zagueiro ex-Bahia, o zagueiro Igão e os meias Cassinho e TT, né? O Tete, não sei como é que é a pronúncia. Grande parte dos jogadores convocados para o primeiro treino desta quinta-feira foi chamada por causa de desfalques no elenco profissional. O São Paulo, porém, não divulga a lista completa dos garotos chamados para a atividade para evitar expectativas. Na sequência, a comissão técnica de Hernan Crespo montou um circuito em que os jogadores trabalharam troca de passes com progressão. Quando a imprensa deixou o CT da Barra Funda, o treinador fez uma atividade com mais cara de jogo, focada na partida do final de semana. Segundo as informações do clube, Crespo dividiu os atletas em 2 times. Enquanto uma equipe realizou um ajuste tático, a outra disputou um coletivo contra os jovens de Cotia. Por fim, alguns jogadores treinaram finalizações. O tricolor não conta com o Ferrarese, que está suspenso contra o Bahia. A escalação pode contar com, tá? A escalação do São Paulo. 3 zagueiros, tá? A princípio. Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, né? 3 zagueiros. Mike pela direita, Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Dias pela esquerda. Na frente, Lucas Moura, ou Tapia e Luciano. Ainda assim, é um time muito bom do São Paulo, né? Mesmo com todas as lesões, mesmo com todos os desfalques, o São Paulo tem um bom time, né, velho? O Marcos Antônio é um ótimo volante. Rodriguinho tem jogado muito bem como meia, né? Os alas do São Paulo têm feito bons jogos, né? O menino Mike da base e o Enzo Dias, né? Que veio, se não me engano, do Boca Juniors. E na frente, velho, dispensa comentários, né? Lucas Moura e Luciano são 2 grandes jogadores que são capazes de decidir, né? Então, mesmo com os desfalques, é um São Paulo que tem sua força, tá? Jogando no Morumbi. Não vai ser jogo fácil, tá? Não vai ser jogo fácil. É jogo duríssimo pro Bahia, né? Vou até botar aqui o provável São Paulo na tela pra gente discutir. Mas é um jogo duríssimo, né? Rafael é um goleiraço, indiscutivelmente, né? Então, é um São Paulo que tem
que tem muita força, né? Aí, ó. Rafael, 3 zagueiros, né? Alan Franco, Arboleda e Sabino. Ala pela direita, Mike. Bobadilha, Marcos Antônio, formando dupla de volantes, né? Bobadilha mais destruidor e Marcos Antônio mais criativo, né? Mais box to box. Rodriguinho fecha o meio de campo, né? Mais um cara mais cerebral, mais camisa 10. E Enzo Dias, ala pela esquerda. Na frente, Lucas Moura ou Tapia e Luciano. Esse Tapia, inclusive, foi aquele que chegou a negociar com Vitória, né? Depois terminou não acontecendo e foi parar no São Paulo. Luciano dispensado pelo Bahia? Sim. O próprio. Né? O próprio. Mas tá aí, meu povo. Não vai ser fácil. Mesmo com todos os desfalques, né? Mesmo o São Paulo numa sequência muito ruim, né, de jogos, perdeu 7 dos últimos 8 jogos, né, equipe do São Paulo. Mesmo assim, é um jogo duríssimo, na minha opinião, né, lá no Morumbi contra a equipe do São Paulo, tá? Jogo duríssimo. A escalação do São Paulo contra o Mirassol foi a seguinte, ó, vamos ver aqui como é que foi a escalação do São Paulo contra o Mirassol, né? Aqui, ó. Contra o Mirassol, o São Paulo foi a campo com a seguinte escalação. Rafael no gol. Deixa eu tirar o comentário rapidinho aqui. Rafael no gol. Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Vai manter aqui Alan Franco e Arboleda e deve entrar aqui na esquerda por conta do cartão amarelo, na suspensão pelo cartão amarelo do Ferrarese, o Sabino, pelo lado esquerdo. A linha de 4 aqui, né? No meio, Mike e Enzo Dias, os alas vão ser mantidos. Bobadilha também, só que tem o retorno do Marcos Antônio aqui no lugar do Pablo Maia. Aliás, não, perdão. O Marcos Antônio jogou mais à frente aqui, né? Contra o Mirassol, ele vai ser recuado, provavelmente entre o Rodriguinho aqui. E aí na frente ele jogou contra o Mirassol com Lucas e Tapia, né? Só que existe a chance de ser Lucas e Luciano, né? No jogo do Morumbi, tá? No jogo do Morumbi. O jogo contra o São Paulo é duro porque o Bahia visitante é mole. Não é por isso não, velho. Isso é uma verdade. O Bahia como visitante, de fato, é o time que deixa a desejar. Mas o São Paulo tem um bom time. O São Paulo tem um bom time, tá? Então, o jogo não é duro porque o Bahia é somente um visitante ruim, não. Também é isso, também por isso, né? Mas o São Paulo tem um bom time, mesmo com os desfalques, velho. O Lucas é um jogador muito bom. Marcos Antônio é um jogadoraço, inclusive jogador que tá sendo monitorado pela seleção brasileira, né? Arboleda, bom zagueiro. Alan Franco, bom zagueiro. Rafael, um goleiraço. Goleiraço, aço. Né? Rodriguinho, que deve jogar contra o Bahia, não jogou esse jogo contra o Mirassol, mas deve jogar contra o Bahia também. É um bom jogador, né? Então, eu não gosto de reduzir a essa questão só porque o Bahia é um visitante ruim, não. O São Paulo tem um bom time. Mesmo com todos os desfalques, o São Paulo tem um bom time, né? Aí no banco, ó, vieram do banco Luciano, Mailton, Alisson, né? Volante também, Rigoni, Ferreirinha, Rodriguinho, Luiz Gustavo. Olha o banco do São Paulo, né? Mesmo com os desfalques, o São Paulo tem um time muito competitivo. Agora, o Bahia tem que ir para São Paulo para poder pontuar, óbvio, e se possível vencer, né? Quem quer brigar na parte de cima tem que fazer isso. O São Paulo não está no bom momento do campeonato, né? É bem verdade. Se você pegar a tabela da Série A, você vai ver que o São Paulo está na 9ª colocação, apenas com 38 pontos, né? Nós estamos aí a 11 pontos do São Paulo, né? Mas o São Paulo tem um time muito forte, tá? Redação Informe Baiano. Bom dia, Leiro. Bom dia. Cabe eventualmente, sobretudo fora de casa, a meiuca do Bahia com Caio Acevedo e Jean. Parabéns pelo trabalho. Cara, cabe, né? Como eu disse anteriormente, eu não sou adepto de discursos proibitivos, mas Caio não volta por enquanto, né? A expectativa é que ele demora um pouco ainda para retornar. Acevedo e Jean Lucas poderiam jogar juntos, né? Como estão jogando mesmo nas últimas partidas, né? Aí se jogaram com Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor ou Michel Araújo. Então, isso já está acontecendo, né? Acevedo e Jean Lucas jogando juntos. Caio não vai jogar tão cedo, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá? Série Barbosa, Leira, bom dia. Marcos Antônio seria uma briga boa no meio do Bahia, hein? Seria. Ótimo jogador, mas é um jogador que, na minha opinião, o São Paulo não vai liberar, velho. Né? Se o São Paulo tivesse sido rebaixado, alguma coisa assim, poderia até buscar, mas, pô, um jogador de 25 anos, velho. Inclusive, ele é baiano, viu? Uma curiosidade aí, né? Marcos Antônio é baiano de Poções. Marcos Antônio é baiano de Poções. Uma curiosidade aí pra galera, né? Foi revelado pelo Atlético Paranaense, né? Jogou em Portugal no Estoril, jogou 3 anos no Shakhtar, Lazio, PAOK e tá no São Paulo desde o ano passado. É um jogadoraço, viu, velho? Marcos Antônio é um baita de um jogador. Podemos dizer que o São Paulo é favorito? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. São Paulo é favorito. Não só pelo momento ruim do Bahia fora de casa, mas porque o São Paulo tem bons jogadores. Pô. Lucas Moura e Luciano na frente é um absurdo. Né? É uma boa dupla, né? Caio Caldas, me desculpe, mas devido às atuações fora de casa, não tem como esperar nada do jogo de amanhã. E Rogério Ceni ainda é freguês do São Paulo, que vem sem jogar a semana inteira. A porrada é certa.
Cara, se você quer já pensar dessa forma, paciência, né? É o que eu falo. Negativismo, pessimismo, na minha opinião, não deveria caber. Mas cada um enxerga de uma maneira, né? Eu concordo com você que a gente tem uma campanha ruim fora de casa. Eu concordo com você que o Rogério Ceni tem um pouco de dificuldade com o São Paulo, em que pese. O Rogério Ceni tinha vencido o São Paulo aqui no primeiro turno por 2-1, né? Nós vencemos o São Paulo por 2-1 aqui na Fonte Nova no turno, né? E de fato, né, a área pertence a Lazio ainda, então menos mal. Aí, só um adendo, né? Porque o pessoal fala de Marcos Antônio aqui, de fato, eu acho que ele pertence a Lazio mesmo. Se ele pertence a Lazio ainda, aí talvez caiba, né? Aí talvez caiba. Mas enfim, eu só não gosto desse pessimismo, Caio, de a porrada é certa e tal. Eu não gosto desse pessimismo. Agora sim, o São Paulo é favorito. Rogério Ceni, apesar de ter vencido o São Paulo no primeiro turno, tem um pouco de dificuldade contra o São Paulo, né? É bem verdade. Apesar de ter quebrado o Tabibs do São Paulo, o Tabibs do Flamengo esse ano, né? Mas tem essa máxima, né? E de fato, nossas atuações fora de casa não inspiram confiança. Isso aí é fato. Você tem bons argumentos. Eu só não acho que a gente tem que entrar já derrotado. Acho que a gente entrar derrotado já achando que a porrada é certa, para mim é errado, tá? Como está o retrospecto do São Paulo em casa? Vamos lá. Vamos ver. O pedido de vocês é uma ordem. São Paulo em casa. Como é que estão os últimos jogos do São Paulo em casa? Vamos ver. São Paulo em casa. O São Paulo é o 10º mandante do campeonato. Né? Venceu o Vitória por 2-0 no dia 9 de agosto. Venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no dia 24 de agosto. Venceu o Botafogo por 1-0 no dia 14 de setembro. E vem de 2 derrotas. 1-0 para o Ceará no dia 29 de setembro. E 3-2 para o Palmeiras no dia 5 de outubro. Então, São Paulo vem de 2 derrotas em casa seguidas, né? Contra Ceará e Palmeiras. Sendo que contra o Palmeiras botou 2-0. Podia ter feito o terceiro naquele pênalti que não foi marcado, escandaloso, né? E terminou tomando a virada para o Palmeiras. Então, de fato, São Paulo vem de 2 derrotas em casa aí. São 14 jogos, 7 triunfos, 3 empates e 4 derrotas, sendo que dessas 4 derrotas, 2 foram as 2 últimas partidas contra Ceará e contra Palmeiras, tá? Inclusive contra o Ceará aqui, ó. Vamos ver como é que o São Paulo entrou em campo nesse jogo, tá? Vamos ver aqui, ó. São Paulo jogou com Tolói, Arboleda e Alan Franco, Rafael no gol, Bobadilha, Alisson e Rodriguinho, Cedric de um lado, Enzo Dias do outro, Luciano e Ferreirinha na frente. Esse foi o time do São Paulo contra o Ceará. Tá? Estatísticas aqui, vamos ver como é que foi o jogo. 15 finalizações do São Paulo contra 7 do Ceará, 5 defesas do goleiro do São Paulo contra 2 do goleiro do Ceará. Posse de bola 61-39, né? Posse de bola média. Primeiro tempo 60-40, segundo tempo 62-38. Trocou mais passes, né? Escanteio, 7 do São Paulo, 3 do Ceará. Foi um jogo até equilibrado, viu? O Ceará teve aqui uma boa quantidade de finalizações também. O São Paulo teve mais volume aqui, aparentemente, né? Pelas estatísticas. Mas também não teve amasso, não. Não teve amasso, não. Vamos ver o Palmeiras aqui. Jogo do Palmeiras, né? Deixa eu voltar aqui. Jogo do Palmeiras. Vamos lá. Formações. Como é que o São Paulo jogou o clássico em casa? Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, a mesma zaga que vai jogar contra a gente. Cedric não joga, né? Joga aqui o Mike, Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho não jogou aqui, né? Enzo Dias, Marcos Antônio jogou mais adiantado, Tap e Luciano. É possível que seja esse ataque também. Estatísticas. Jogo equilibrado, né? O Palmeiras já foi mais equilibrado. 14 finalizações do Palmeiras, 12 do São Paulo. Jogo muito truncado. Os dois times trocaram poucos passes, muitas faltas. São Paulo desarmou 27 vezes. Foi um jogo muito duro, São Paulo, em termos de desarmes, né? Foi bem nesse aspecto. O Palmeiras teve 4 grandes chances contra o do São Paulo. Só que aí tem um adendo, né? Teve o 2-0 e poderia ter tido o terceiro gol e o Palmeiras morreria no jogo, né? O Palmeiras fez um gol 70, 74 e 89, né? O Palmeiras vira esse jogo aqui a partir do minuto 70. Lembre-se disso, né? Esse jogo podia estar 3-0 pro São Paulo. Lembre-se disso. Assina empate? Pô, não assino não, velho. Não assino não. O Bahia com mais jogadores à disposição, mesmo nesse retrospecto fora de casa, eu não assinaria esse empate não. Eu arriscaria esse jogo aí. Eu não assino empate antes do jogo não.
na minha opinião. Tá? Quem do São Paulo seria titular do Bahia? Rafael, goleiro. Rafael, goleiro. Marcos Antônio podia ser titular do Bahia. O meia, né? Volante / meia. Luciano é um bom jogador, poderia ser titular do Bahia, né? Poderia ser titular do Bahia. Ou o Lucas Moura também poderia ser titular do Bahia. Acho que só. Acho que os alas não. Na defesa, eu acho o Arboleda um bom jogador, mas eu acho que a gente não tem problemas na defesa hoje, sinceramente. Acho Alan Franco e Arboleda uma boa dupla de zaga, né? E pode ser trio também, né? Se for o caso do Sabino ou do Rafael Tolói. Mas, de fato, assim, incontestáveis, né? Acho que Rafael e Marcos Antônio, de fato. Rafael e Marcos Antônio. Incontestáveis, Rafael e Marcos Antônio. Tá? Não, Cedric não, velho. Cedric não. Oscar, pelo que tá jogando hoje, não. Né? Ferrarese tá fora. Dá provável a escalação do São Paulo contra o Bahia, desse time aqui, ó. Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mike, Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo Dias, Lucas Moura e Luciano. Desse time aí, eu acho que Rafael, Marcos Antônio, Lucas Moura e Luciano são possibilidades. Tá? X1 é porque a gente não sabe exatamente a escalação do Bahia, né? Aí fica difícil fazer o X1. Mas vamos lá, se ele for repetir o time do jogo passado, Rafael eu acho melhor do que Ronaldo, apesar da fase do Ronaldo ser muito boa. Na direita, eu prefiro Gilberto a Mike, tá? Na defesa, você tem que escolher 2 aí, porque eles jogam com 3 zagueiros, né? Então você tem que escolher 2. Eu prefiro o David Duarte hoje. Eu prefiro a dupla do Bahia. David Duarte e Ramos Mingo, eu não trocaria por ninguém no São Paulo, não. Apesar de achar que o São Paulo tem bons zagueiros, tá? Eu acho que o São Paulo tem bons zagueiros, só que David Duarte e Mingo, pelo que estão jogando hoje, eu não trocaria. Na esquerda, Juba é melhor do que Enzo Dias. No meio, Acevedo e Bobadilha tem briga, apesar de achar Acevedo mais jogador, tá? Mas tem briga. Bobadilha é um bom jogador também, jogador de seleção, né? Marcos Antônio, pra mim, brigaria ali. Briga com quem? Com o Jean Lucas ou com Michel Araújo? Marcos Antônio, a briga é muito boa com o Jean Lucas, tá? Muito boa. Assim, Jean Lucas poderia ser escolhido, mas Marcos Antônio também, velho. A briga é muito boa, velho. Muito boa. Enfim. E na frente, o Lucas Moura, acho que seria titular no lugar de Sanabria hoje, não? É isso. O R.A. Santos colocou aqui, no último jogo seria com o Michel, né? A briga de Marcos Antônio. Nesse caso, Marcos Antônio por muito. Mas como o Rodriguinho deve jogar, a briga seria Marcos Antônio com o Jean Lucas e Rodriguinho com o Michel. Aí eu acho que Rodriguinho ganha de Michel e Jean Lucas acho que é igual, velho. Igual Marcos Antônio, igual. É sério, eu acho que seria igual. Marcos Antônio e Jean Lucas acho que são bem similares, assim. 2 jogadores, inclusive, com capacidade de jogar na seleção brasileira, né? Inclusive. Lucas joga pela direita? Cara, depende muito, velho. Depende da dupla dele. Já vi ele caindo mais pela esquerda, já vi ele caindo mais pela direita. Depende da dupla dele. Eu acho que se ele for com o Tapia, o Tapia cai mais pela esquerda e o Lucas mais pela direita. Quando se for Lucas e Luciano, acho que é invertido. Lucas mais pela esquerda e Luciano mais pela direita. Tá? Acho que é por aí. Provável do São Paulo, Vitão, essa aqui, ó. Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, 3 zagueiros. Mike pela direita, o ala. Bobadilha e Marcos Antônio nos volantes. E Rodriguinho meio como camisa 10 ali, né? Enzo Dias na ala esquerda, Lucas Moura ou Tapia e Luciano. Tá? Essa é a provável do São Paulo. Lucas Moura voltando de contusão e vem jogando bem. Mas é Lucas Moura, né, irmão? É Lucas Moura, né? É um jogador que no lance ele pode decidir, né? Numa falta, no chute de fora da área. De fato, ele pode estar passando por um momento de oscilação, até pela idade, mas é Lucas Moura, né? Não deixa de ser Lucas Moura. Não deixa de ser Lucas Moura. Então, Eduardo, Leiro, só de pensar que eram 3 jogos que podíamos ter pontuado fora de casa, hoje estaremos com 58 pontos. Grêmio roubado,
Santos e Ceará, fora o ponto perdido contra o Cruzeiro em casa. Velho, não dá pra gente chorar pelo leite derramado, né? Águas passadas não movem moinhos, né? Então, de fato, né, a gente deixou pontos pelo caminho, só que por outro lado a gente também conquistou pontos que a gente não imaginava que conquistaria. A gente venceu o Palmeiras no Allianz, a gente venceu o Corinthians em Itaquera, a gente venceu o Flamengo todo remendado, né, na Fonte Nova, a gente venceu o Palmeiras na Fonte Nova também todo remendado. Então, assim, de fato, a gente deixou pontos pelo caminho, por outro lado a gente compensou com pontos que a gente talvez não imaginasse que conquistaria, mesmo com as dificuldades, né? Palmeiras e Flamengo, por exemplo, com as dificuldades que a gente tinha, eram jogos dificílimos e a gente conseguiu vencer os 2 jogos. Então termina ficando elas por elas, né? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.